Olá pessoal, aqui é o professor Hélio, estou gravando Física para você enfrentar seus exames e um momento hoje importante é a gente falar os tipos de velocidade mais usuais na física. Estão aqui, ó. Você tem dois tipos de velocidade bastante usada, quilômetros por hora ou metros por segundo. Por exemplo, um automóvel, se você olhar no velocímetro, ali vem marcando quilômetros por hora. Quando a velocidade não é muito alta, a gente adota quilômetros por hora. Mas, por exemplo, o tiro de um revólver, algumas pistolas, o projétil chega a 300 metros por segundo. Então, velocidade pode estar em quilômetros por hora ou metros por segundo. E a partir daí, o que você precisa saber? Fazer as transformações. Vem para cá, eu vou mostrar. Se você receber uma medida em quilômetros por hora e lhe pede para passar para metros a cada segundo, por segundo, vai por cima. É só dividir por 3,6. E se você tiver uma velocidade em metros por segundo e você gostaria de saber quanto que dá em quilômetros por hora, aí você vem por baixo aqui, ó. Se você vier por baixo, você multiplica por 3,6. A princípio é assim, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. E aqui eu faço um pequeno breve comentário, o porquê o 3,6. O 3,6 sai daqui, ó, 1 quilômetro, quilômetros por hora. 1 quilômetro tem 1000 metros. Como a gente já viu, e 1 hora tem 3.600 segundos. O que a gente faz? A gente tira 3 zeros de cima, sobra 1, e tira 2 zeros e joga a vírgula no 3,6. Então o resumo fica aqui, ó, 1 km por hora, 1 dividido por 3,6. A partir dessa relação, toda a medida que você colocar em quilômetro, você faz a conta obedecendo essa regrinha. Estou em quilômetro por hora, quero para metros por segundo, divide por 3,6. E o contrário é só multiplicar. Estou trazendo aqui 4 exemplos e finalizando um exercício padrão aí que é cobrado. Vamos lá. Imagine que um automóvel esteja com uma velocidade de 72 km por hora. A gente gostaria de saber quanto ele anda, quantos metros ele está andando em cada segundo. Então eu tenho 72 km por hora e gostaria de saber em metros por segundo. A gente lembra da nossa transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. A gente só vai dividir por 3,6. Então eu venho aqui, 72 é o valor fornecido, eu vou dividir por 3,6. Está aí. Dividir por 3,6, né? Você tem que igualar as casas. A princípio, você faz assim, o 72 tem uma vírgula aqui, você acrescenta um zero para ficar igual, 1 depois da vírgula, 1 depois da vírgula. E depois que você igualou, você já pode apagar a vírgula. Pronto. Fazer manualmente é o mesmo que fazer 720 por 36. Então vamos lá. 72 por 36, dá 2. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 6, 3 e 1, 7. Dá 0. Tem um 0 para cair, ele cai e entra aqui. Pessoal, falar em 72 km por hora, guarda isso, é o mesmo que dizer 20 metros a cada segundo. Então imagine um ônibus, você está dentro de um ônibus e lá está uma velocidade constante, 72 km por hora. Se você ficar ligado em 72 por hora, você também pode entender que a cada segundo esse ônibus está andando 20 metros para frente. Por isso que é proibido realmente ficar olhando o celular. A 72 km por hora, o móvel anda 20 metros em apenas um segundo. Então imagina um motorista dirigindo, olhando o celular, realmente é falta muito grave. Está aí, 72 km por hora, 20 metros por segundo. E também peguei 144 km por hora, a mesma linha de pensamento.
pego 144, que eu estou em quilômetros por hora, metros por segundo, divido por 3,6. Aprendeu hoje que tem que pôr um zero aqui e apagar a vírgula. Então ficou 1.440. Manualmente é isso. Então agora, cálculo. 144 dá 4. 4 vezes 6, 24. Sobe 2. 4 vezes 3, 12. E aquele 2, 14. Conta encerrada, 0, 0, 0. Cai um zero aqui e entra aqui 40 metros por segundo. Falar em 144 km por hora é falar em 40 metros por segundo. E aqui o contrário, bem tranquilo, né, pessoal? Eu estou a 30 metros por segundo, agora é invertido. Eu queria saber quanto dá em quilômetros por hora. De metros por segundo para quilômetros por hora, agora eu multiplico por 3,6. Então eu venho aqui, eu pego 3,6 e multiplico pelos 30. É a maneira que eu fiz aqui para jogar o zero para fora. Só multiplicar. Esse zero cai. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Colocando vírgula, uma casa para a esquerda. Então, quando alguém diz 30 metros por segundo, é o mesmo que 108 quilômetros por hora. Está aí, constatado. E com 20 seria o mesmo cálculo. A gente vai multiplicação por 3,6. Então, 3,6 vezes 20. Cai esse zero, 12. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Colocando a vírgula, estamos falando em 72 km por hora. E para finalizar, um exercício de verificação que diz assim: uma pessoa correndo está com uma velocidade de 4 metros por segundo. Imagina uma pessoa fazendo uma pequena corrida, a cada segundo que passa, ela vai para frente 4 metros. E aí, o exercício nos pede, calcule essa velocidade em quilômetros por hora. Então, o aluno tem que saber o seguinte: a velocidade está em metros por segundo e ele quer em quilômetros por hora, só multiplicar por 3,6. Então eu venho aqui, 3,6 vezes o 4 metros por segundo. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 3, 12 e aquele 2, 14. Colocando vírgula, uma casa para a esquerda, uma casa para a esquerda. Isso significa quem está a 4 metros por segundo é equivalente dizer que ela está a 14,4 km por hora. Ok? Essa foi então uma aula, gente, bastante importante para fazer o enfrentamento dos exercícios que aparecem de transformações. Espero que tenham gostado e que a gente possa estar ajudando vocês no seu crescimento. Obrigado pela oportunidade e até a próxima aula.